Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauã e hoje eu vim falar sobre o esfriamento da alma. Para entender melhor o esfriamento da alma, eu vou falar sobre uma parte da Bíblia, onde Mateus 14. Eu vou começar lendo ela. Começa do versículo 26 até o 31. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Essa parte da Bíblia, ela trata basicamente sobre isso, que Pedro tinha perdido a fé. E eu vou contextualizar ela porque ela conecta várias partes da história bíblica. Bom, para a gente entender melhor essa parte, tem que entender um pouco da vida de Pedro. Pedro, ele tinha ido numa viagem missionária, porque Jesus tinha ordenado os discípulos a irem e tal, em duplas e tudo mais, para contar como que foi a experiência. E depois disso, o Pedro acaba descobrindo que enquanto ele estava nessa viagem, sua esposa tinha acabado de perder um filho. E isso abalou muito ele e a esposa dele. E Pedro, depois que descobriu isso, ele deu uma perda na fé, ele esfriou um pouco. E depois dessa parte, chega outra parte que seria antes dessa, de Jesus andar sobre as águas, que é sobre a multiplicação dos peixes e dos pães. Pedro não acreditou que daria os peixes e os pães daria para toda aquela multidão. Então ele desacreditou. Então já estava acontecendo isso antes dessa parte, que a Bíblia não traz todas as informações necessárias nessa parte. Você tem que analisar a Bíblia, toda a parte dessas histórias e tal, a parte. E assim ele acabou perdendo um pouco a fé. Como pôde ter visto, o Jesus falou: você duvidou de mim? Então a gente tem que parar para pensar e tentar não se esfriar, porque se esfriar é uma coisa horrível. Você começa a perder mais parte de Jesus no seu coração e você acaba afastando ele. Quando você afasta ele, o mundo entra. Você começa a fazer coisas mundanas, coisas que normalmente você não faria no caminho cristão. E isso é profundamente triste. E como a gente pode evitar isso? Bom, uma das ferramentas que eu acho mais interessantes para não perder a esperança, não perder a fé em Deus, é a oração. A oração, ela no nosso dia a dia, pelo menos uma vez no dia, a gente tem que tirar um momento para orar, um momento para Deus, porque a oração, só nela a gente consegue criar um relacionamento forte com Ele, a gente consegue criar uma comunicação com Deus, a gente pode desde agradecer a Ele, a pedir coisas para Ele, até só refletir na palavra dEle. Então é por meio dela que a gente cria laços mais fortes com Ele. Bom, outra coisa é a Bíblia. A Bíblia, ela serve como uma porta, uma janela para a entrada das mensagens de Deus. Deus se comunica com você pela Bíblia, geralmente. E ela é onde que baseia a nossa fé. Sem ela a gente não teria conhecido Jesus, não teria conhecido a Deus hoje em dia, por exemplo. Então, só por meio desse livro que a gente consegue entender o que Deus quer nos passar.
Desde um versículo, como eu passei, até um capítulo, um livro. Por exemplo, Romanos trata muita coisa em um livro só, e você pode muito bem dividir isso em capítulos, em partes. Essa parte fala sobre distanciamento com Deus. Essa parte fala sobre o amor de Deus. Então dá para ler cada dia um versículo, um capítulo, porque aí sim você consegue manter um relacionamento forte com Deus. Outro ponto é a igreja. A igreja, ela não é uma coisa chata, a gente tem que entender isso. A igreja não é chata, é nós que não estamos não querendo ver a palavra de Deus. Então, pela igreja a gente consegue ver e ouvir algumas coisas que os pastores querem passar pra gente, porque eles querem passar alguns ensinamentos que a gente não estava esperando ouvir. Tipo, a gente não escolhe. Jesus mandou um monte de ensinamentos sem nosso consentimento, porque a gente não quer, a gente só quer ouvir o que a gente quer, não quer ouvir o que é o certo. Então, pela igreja a gente consegue ouvir umas coisas que a gente não estava pensando, conseguindo refletir. Então, seria um esses passos. Obviamente não seria cada um separadamente, seria legal os 3 juntos, por exemplo. Existem muitos mais, mas os 3 principais seriam esses. Então a gente tem que aprender a não deixar a gente esfriar, porque se a gente esfriar vai acabar afastando a gente de Deus. Como Pedro aconteceu isso com ele, a gente tem que evitar também. A gente tem que ter uma comunicação, um entendimento com Deus para a gente não se esfriar. Porque olha só, quando uma pessoa se esfria com Deus, ela vai se afastar dele e vai entrar mais no mundo. A gente vai acabar retrocedendo o caminho que Deus preparou para a gente. A gente vai começar a mudar de lado. E você sabe, nós sabemos que Deus é o caminho. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então temos que seguir isso. Temos que seguir os mandamentos dele. A gente não pode afastar. A gente não pode pegar um mandamento e esquecer do outro. A gente tem que levar tudo. Então seria basicamente isso, minha mensagem hoje. Espero que você tenha gostado. Uma mensagem bem rapidinha, mas que dá pra pegar várias coisas com ela. Por exemplo, o versículo tem muita coisa. Até você pode entender melhor do que eu entendi esse versículo. Deus passou isso para mim. E agora tenta entender por si mesmo, muito que você acha que isso vai encaixar no mundo, na nossa vida, na nossa vida espiritual. Então é isso. Falou!